Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. No programa desta semana, Carmo Rodeia vai conversar com a Comissão Sinodal Diocesana. Mas isso no espaço de entrevista. Antes disso, vamos à atualidade da Diocese Açoriana. Arranca este domingo, na Diocese de Angra, a Semana de Oração para a Unidade dos Cristãos. Francisco Almeida Medeiros, novo coordenador diocesano para o diálogo interreligioso e para as relações ecuménicas, refere a importância de assinalar esta semana. Esta semana consiste, no fundo, em fazer ver às pessoas a importância da unidade. Ou seja, que no território da Diocese de Angra, onde nos cruzamos diariamente com cristãos de outras confissões, com crentes de outras religiões e até mesmo pessoas sem religião, da importância de a Igreja estar unida e esta responsabilidade pastoral perante esta diversidade. A semana será um ponto de convergência, no fundo não vai resolver todos os problemas, mas vai criar um espaço comum onde os cristãos vão colocar diante de Deus para rezar e, no fundo, rezar é um sinal forte e tem um impacto grande depois na forma como vamos conviver durante todo o ano. Francisco Almeida convida todas as ouvidorias a juntarem orações para a unidade dos cristãos e refere que no dia 25 haverá, em conjunto com a Igreja Presbiteriana, uma celebração na capela do H10. Padre, que dizes de ti mesmo? Dá o mote aos 3 retiros do clero que vão ter lugar na Diocese de Angra. Os retiros em São Miguel e Terceira decorrem já neste mês de janeiro e na Caldeira do Santo Cristo, em São Jorge, terá lugar em abril. O retiro terá uma estrutura diferente dos outros retiros clássicos, que tem um pregador que organiza toda a semana e, portanto, organiza aquilo segundo a sua perspectiva. Este ano serão vários a pregar o retiro, em estilo sinodal, em partilha de experiências, em fraternidade, como irmãos, vamos fazer uma experiência de um retiro diferente. O padre José Júlio Rocha, vigário episcopal para o clero, adianta as temáticas que serão explanadas. Convidamos um leigo para cada um desses retiros. Um leigo que virá dizer aos padres o que é que o açoriano, o que é que a sociedade açoriana, o que é que a cultura açoriana, o que é que o povo açoriano espera e pensa dos padres hoje, no século XXI. Como quer a Igreja, como gostaria, qual é o ideal de padre que a sociedade espera, o que é que a sociedade espera de um padre. Depois haverá um outro sacerdote que falará sobretudo da carta pastoral do Papa Leão sobre o sacerdócio nos 60 anos do encerramento do concílio, e depois outros colegas, um padre mais novo, 2 padres, assim, de meia idade e um padre mais idoso, darão o seu testemunho. Introduzimos um outro aspecto dentro deste, um outro aspecto dentro deste retiro, destes retiros, que é fazer uma experiência também de conversação de espírito, que é uma forma de encontro e de diálogo muito específica da sinodalidade. Fraternidade sacerdotal e a vontade de maior proximidade no acolhimento ao povo de Deus são alguns dos atuais anseios do clero açoriano. A Pastoral Universitária arranca o segundo semestre do ano letivo com uma equipa renovada. O padre Nuno Pacheco Sousa é o novo responsável, que adiantou ao Igreja Açores que acolher os alunos que chegam do estrangeiro é também uma das prioridades. Passará por uma melhor preparação da benção das pastas, sem dúvida, das celebrações, que queremos aprofundar mais também esta parte, bênçãos de traje e por aí afora. Depois também serão o serviço de escuta aos jovens. Queremos tentar também ter algum serviço mais vocacionado
para os jovens e estudantes que vêm de fora, que vêm dos PALOP, que é uma realidade e é uma urgência nossa, e que o serviço também da Pastoral das Migrações já nos sinalizou nos últimos meses, e a partir daí trabalhar com eles e também fazer também uma ponte entre o que tem sido a vivência do Santo Cristo, por exemplo, nas festas do Senhor Santo Cristo, também com a universidade, em particular com os jovens. Um serviço de escuta que quer também reforçar a ligação e, eventualmente, incluir os professores. Será fundamentalmente de acompanhamento, de não só algo que seja sacramental, como por exemplo a escuta comigo, mas que possa também ser a partir da equipe e a partir talvez de uma equipa de voluntários, quem sabe no futuro, também de não deixando de sonhar que alguns professores da nossa universidade também possam participar nesta parte, mas de acompanhamento e de orientação dos estudantes. Certamente que aquilo que já tem sido feito em colaborando com a pastoral ou com o serviço de apoio à juventude no Senhor Santo Cristo de mês a mês, claro que isto também entra nesta dinâmica e também faz com que os jovens em geral e na vida em geral sejam acompanhados e também seja oferecido este serviço neste campo, mas não queremos sobrepor. A nova equipa da Pastoral Universitária integra Filipe Pacheco, que já integrou a Pastoral Juvenil, Márcio Valente, aluno da Universidade dos Açores, e 2 outros jovens universitários. Os trabalhos com a Missão País e com a Associação Rabo de Peixe Sabe Sonhar também fazem parte dos projetos a curto prazo. O legado social do Papa Francisco esteve em foco na Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra. Nuno Martins, professor de Economia, foi um dos participantes na conferência. Para ele, o Papa Francisco foi só mais vocal sobre anseios dos seus antecessores. Elas estão em continuidade com o que já existia na doutrina social da Igreja, na linha do chamado desenvolvimento humano integral, na ideia que deve haver um bem comum, ou seja, um bem comum entendido como a criação das condições sociais para cada indivíduo poder ter o seu próprio desenvolvimento. Mas ele traz uma alteração importante, que é focar não a expressão de desenvolvimento humano integral, mas a expressão de ecologia integral. Ou seja, os problemas ecológicos, as questões ambientais passam a ser muito mais centrais do que eram talvez antes, ou pelo menos passam a ter direito a uma designação que tenha atenção a essas questões. Para além disso, os seus antecessores já faziam uma crítica dos problemas económicos. Ele vai ser bastante mais incisivo na sua forma de colocar a questão, mas os problemas que ele aponta dessa parte estão em continuidade com os que já são apontados desde há muito tempo, desde pelo menos o Papa Paulo VI, se não antes. Depois do legado social de Francisco, Nuno Martins acredita que Leão XIV já dá sinais de continuidade. O Papa Leão XIV, ao escolher o seu próprio nome, parece indicar uma continuidade com o Papa Leão XIII, que foi, como sabemos, é o Papa que lança aquilo que hoje em dia chamamos a doutrina social da Igreja, com a Rerum Novarum, que é a primeira, e portanto a questão do pensamento social ligado a esta doutrina surge nessa altura. Na medida em que escolhe este nome, parece-nos sugerir que haverá uma continuidade a esse nível. E parece também, de outras intervenções que têm sido feitas, que também se procura uma continuidade com o próprio Papa Francisco, que dentro do contexto dessa doutrina social da Igreja teve como seu próprio contributo o tal posicionamento da questão do desenvolvimento humano integral, como também ecologia integral, para além da questão de repensar a própria teoria económica. Ele, quando começa o movimento da economia de Francisco, a ideia dele é escolher apenas pessoas com menos de 40 anos, porque quer precisamente trazer juventude, esta forma de pensar se esse movimento terá continuidade ou não. Bom, ele para já está a ter continuidade, continua ainda a existir. Avelino Santos, Carlos Correia, Júlio Rocha, José de Almeida e Nuno Martins foram os oradores do evento, que resultou da parceria entre a Biblioteca de Angra e o Seminário Episcopal.
Passaram 4 anos desde a chegada das Irmãs Contemplativas de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor ao Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres. A Irmã Superiora, Jaqueline Mendes, diz que a adaptação continua e que a fé dos peregrinos também. Esta adaptação se vai fazendo gradualmente, cada dia, porque cada dia é novo, cada dia traz uma novidade, cada dia exige uma coisa nova, uma coisa diferente, um pensamento diferente, uma situação diferente, porque trabalhamos com a vida humana, com o coração das pessoas, com dificuldades, com vitórias, com esperanças. Então, é sempre um dia sempre novo. Eu vejo que as pessoas continuam ainda com a sua vida espiritual muito ativa. As pessoas procuram muito aqui o Senhor, procuram a oração, ligam, deixam seus pedidos e vêm aqui fielmente, principalmente os devotos mesmo, que diariamente estão sempre por aqui a rezar, a pedir, né, o Senhor Santo Cristo. É como se fosse a chave do sucesso, a chave do segredo, onde eles vêm aqui depositar toda a sua vida, desde a criancinha no ventre, que eu acho isso muito lindo, dos namorados, vem aqui, depois a gestante, depois a criança já nascida, e depois é muito bonito essa fé que eles alimentam, e eu acho que isso aqui que traz essa normalidade para essas ilhas. Eu vejo que a ilha ainda está ainda muito assim, na normalidade, porque cultiva esse lado espiritual, dessa espiritualidade junto ao Senhor Santo Cristo. Mais à vontade e mais próximas da comunidade que já consideram família, até porque, sendo contemplativas, há uma maior proximidade das irmãs com a comunidade. E nós somos tocáveis, as pessoas chegam, tocam, abraçam, pedem oração, olham olho no olho, abre o seu coração, tem um momento de acompanhamento, de oração em comum, que rezamos também aos domingos, na parte da tarde, no santuário, e diariamente tem a adoração da tarde, rezamos o texto, e isso é aberto também aos meios de comunicação do santuário. Eu tenho a impressão que muita gente acompanha isso. Isso é uma forma de estarmos também interligados. Este ano jubilar de 2025 trouxe mais fiéis ao santuário e para as 3 irmãs, o ano de 2025 teve, portanto, um brilho especial. Teve um brilho bem diferente, um brilho de esperança, de mais frequência, onde as pessoas, mesmo durante os períodos litúrgicos, foram mais bem vividos, mais assim intensificados, as pessoas procuraram mais o santuário, como foi alargado o período, então isso ajudou as pessoas a se aproximarem mais, somente daqueles momentos que foram designados de confissões, de adoração, de grupos. Muitos grupos passaram por aqui. As Irmãs do Bom Pastor sucederam há 4 anos às religiosas de Maria Imaculada, que durante mais de 60 anos foram as zeladoras da imagem do Senhor Santo Cristo no Convento da Esperança e que deixaram o espaço em maio de 2021. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. Esta semana vamos até a Argentina, em 2017, para o interessante filme Quem Ama, Odeia. Do realizador Alejandro Massi, temos aqui um filme de intriga sentimental que desemboca em mistério sobre um possível homicídio. Os personagens estão todos de férias num lugar remoto, um cenário bem ao modo de Agatha Christie. Mas nem tudo é o que parece. Cedo nos é revelado que afinal estas pessoas já se conhecem e que o encontro poderá não ser assim tão casual. Quando uma das hóspedes morre envenenada, começa a investigação, dificultada para os espectadores pelo facto de que ninguém gostava dela. A revelação final do culpado tem um problema. Neste tipo de filmes, a resolução faz sempre por ser imprevisível, ser uma grande surpresa. Neste, e em outros casos, quem assiste ao filme poderá achar a solução demasiado rebuscada e até improvável. O julgamento pertence a cada cinéfilo. Quem ama, odeia, merece ser visto pelas atuações dos atores, o enredo bem construído e o ambiente solene dos anos 40 que consegue reproduzir. Bom visionamento, bom domingo
e uma boa semana para todos. E neste espaço de entrevista, Carmo Rodeia conversa com Monsenhor José Constância, com o Padre José Júlio Rocha e com Francisco Almeida Medeiros sobre o atual momento da sinodalidade da Igreja e as expectativas para o futuro próximo. Tivemos o encontro, vamos ter um encontro diocesano, o encontro nacional das equipas sinodais. Estes últimos anos, desde o apelo do Papa Francisco em 2021 para se fazer um sínodo sobre a sinodalidade, nós temos procurado, sobretudo, escutar. Depois destes anos todos, já lá vão quase 5 anos completos de escuta, como é que nós podemos passar da escuta à ação, de forma a que a sinodalidade se concretize e se expresse verdadeiramente no trabalho da Igreja em Portugal? Creio que através de determinadas decisões. A primeira decisão de cada diocese levar avante o seu projeto teórico e prático de sinodalidade, desde as paróquias, ouvidorias, ou substratos e, digamos, serviços centrais ou serviços fundamentais. É através da sinodalidade na Cúria Diocesana, dos sínodos, ou melhor, os conselhos diocesanos, até os conselhos ligados aos padres, não é? Conselho de ouvidores, conselho presbiteral, etc. Quer dizer, são todas estas instâncias, não só receber formação, mas uma formação prática, isto é, um exercício prático de sinodalidade. A escutação já foi feita e agora decidimos a tomarmos posição em comum. Padre Júlio, pergunto-lhe o que é um exercício prático de sinodalidade. O Sr. Bispo, na carta, declarar obrigatórios, por exemplo, os conselhos pastorais. É o Sr. Bispo declarar que quer criar uma equipa para rever os estatutos. É o Sr. Bispo querer enriquecer os conselhos pastorais mais. É o Sr. Bispo, e isto é uma coisa que nós não temos falado muito até, é o Sr. Bispo querer criar um serviço de apoio à piedade popular, que é uma coisa que talvez ainda, se calhar na nossa caminhada sinodal, precisamos fazer e rever e estudar. É o facto também, e é uma coisa que não deixa de ser interessante, de quando se escolheu esta equipa sinodal e se escolheu o coordenador a última vez, ter sido escolhido o vigário episcopal para o clero, que não sendo leigo, no entanto, esta escolha dá a entender que a sinodalidade passa pelos padres, necessariamente. Mas eu estava, e vou interrompê-lo para lhe fazer esta adenda, que é, o senhor disse, o senhor bispo disse, o senhor bispo disse, o senhor bispo determinou de facto a carta pastoral, diz isso tudo. O senhor bispo faz o todo da diocese, mas não é o tudo da diocese. Será que os senhores padres estão suficientemente convertidos a uma teologia da sinodalidade, a uma pastoral sinodal? Pergunta de $1 milhão. Mas o senhor é o vigário para o clero. Não estamos ainda, e percebemos perfeitamente que isto é um caminho que leva tempo. Não podemos... Este é o momento da paciência. O momento em que temos que ir criando o ambiente, e cá está. O ambiente cria-se, por exemplo, com estas 7 visitas que a equipa sinodal fará às ouvidorias, as que fizeram e as que vão fazer as visitas pastorais. Aí já vamos começar a ver os primeiros resultados no terreno. Estas coisas levam tempo, paciência e persistência. Já vamos proscrutar um bocadinho mais o que são essas visitas. Pergunto, Francisco, se sente, o Francisco já pertence a um conselho pastoral, ainda que paroquial, pertence ao conselho pastoral diocesano. Pergunto se os leigos estão verdadeiramente conscientes do que é a sinodalidade e de como é que ela se pode expressar, no sentido da corresponsabilidade, no sentido de um maior envolvimento e, sobretudo, num sentido de um maior compromisso.
que deriva do batismo, que deriva do facto de ser cristão? Na minha opinião, parece-me que nem os leigos nem os padres estão devidamente esclarecidos quando se fala de sinodalidade. E é importante dizer isto sem acusar ninguém. Os leigos, normalmente, a confusão costuma ir por dois caminhos. Uns pensam que a sinodalidade é mandar, votar, impor agendas. Outros pensam o contrário, que isto é uma conversa muito bonita, que não vai mudar nada. Em ambos os casos, isso conduz à desistência, à frustração. Da parte dos padres, também parece que a confusão também tem duas faces. Por um lado, a sinodalidade, por um lado é dizer que querem tornar a Igreja um parlamento e que com isso os padres têm algum receio com isso e enfraqueça a autoridade do ministério ordenado, e depois, por outro lado, também outros padres com o cansaço e o excesso de tarefas do dia-a-dia vê este tema como algo que os vai ocupar muito tempo e que não vai resolver nada. Parece-me que não são propriamente contra o caminho, mas é talvez porque ainda não lhes foi dado o caminho concreto ou talvez é porque ainda não tenham visto os frutos desse caminho. Estas resistências, e este é um bom modo para voltar ao Monsenhor Constância, estas resistências derivam mais do medo do que possa significar a sinodalidade e as suas consequências, nomeadamente uma partilha de responsabilidade, um outro compromisso e um outro envolvimento no processo de decisão, no processo de consulta, ou há de facto aqui uma falta de cultura teológica, pastoral, sobre sinodalidade e um fraco conhecimento dos documentos do concílio, porque afinal de contas a primeira grande intuição veio de Paulo VI, não é? Creio que a maior dificuldade está no facto de não conseguirmos fazer a Igreja no mundo. No fundo, sinodalidade é a pessoa acolher os homens e mulheres de hoje, acolher as pessoas e construir a Igreja das pessoas. Como temos dificuldade em construir uma Igreja que seja comunidade, às vezes nas paróquias, nas outras instâncias, como temos dificuldade em fazer isto e fazer isto em conjunto, significa que temos dificuldade e às vezes somos contra isto. Quer dizer que a maior dificuldade vem do facto fundamental de não termos, não digo uma boa base teológica, mas uma boa base prática no construir a própria Igreja. Depois há as resistências que vêm, digamos, já de um certo cansaço, desde 2014, que nós vimos falar é sinodalidade, porque da família e da juventude, já foi a escutação às paróquias, e a escutação às dioceses. Por causa da diocese de Angra tivemos 3 anos de caminhada sinodal. Desde 2018. Desde 2018. Depois foi a chegada do Armando, e depois agora a preparação deste sino sobre a sinodalidade, ainda o documento final que não está digerido, mais dificuldade, depois a hesitação que se criou em toda a Igreja, também no nosso meio, afinal este Papa irá no mesmo rumo e com o mesmo afinco na sinodalidade que os outros. Tudo isto criou um espasmo de espera, de impaciência, de cansaço e de receio. Creio que estamos numa altura ótima. Temos 10 anos pela frente, a sinodalidade há de se fazer por 10 anos na nossa diocese, com o trabalho de todos. Teremos com certeza um momento forte, que será o próprio sínodo pastoral da diocese, não sei quando, nem como, mas vai ser um momento, digamos então, sinodalidade com sínodo, e até lá temos de dar as mãos uns aos outros. Temos aqui uma certa paciência, mas uma paciência ativa uns com os outros, de aceitação, sem o qual a resistência maior, que é o nosso individualismo, não trabalharmos juntos, não é vencida. Esta equipa sinodal vai ter a responsabilidade de fazer uma coisa que vai ser uma novidade na diocese, não é? Que é preparar o terreno, digamos assim, para a visita pastoral, para que a visita pastoral não seja só a visita tradicional do bispo, mas seja verdadeiramente um momento de comunhão e de vivência comunitária em que o bispo toma conhecimento da realidade, mas ao mesmo tempo também trilha um caminho conjunto com as diferentes comunidades. Como é que estas visitas se vão organizar e como é que elas vão ser esta tradução, digamos assim, deste espírito sinodal já? Bom, as visitas
como já definimos, com o Sr. Bispo e a Carme já referiu, serão feitas, pelo menos este ano, às ouvidorias que já tiveram ou que vão ter em 2026 as visitas pastorais. Uma visita pastoral, já o Dom Armando quer dar uma importância grande às visitas pastorais como momentos de comunhão com o povo e portanto, a equipa sinodal intromete-se de alguma forma nestas visitas pastorais porque acha, e foi isso que nós pensámos, acha que estes são os momentos melhores para implantarmos, implantar é a palavra mais difícil de dizer, mas se calhar fazermos para mobilizarmos as pessoas e darmos a conhecer no sentido a confessação do Espírito e a forma da escuta do Espírito Santo, para além da escuta de nós próprios, não é? Exatamente. Portanto, para aquelas ouvidorias que já tiveram no ano passado as visitas pastorais, vamos fazer um encontro em conversação no Espírito de balanço, que não é uma avaliação matemática nem nada do género, mas uma consciencialização que os leigos são igreja, tal como os padres. Isto como princípio fundamental. Para aqueles que vão fazer, as ouvidorias que vão fazer que vão ter a sua visita pastoral, é também a consciencialização, mas em ordem à preparação dessa visita pastoral. Importa dizer que, para quem nos ouve, que as visitas pastorais que estão programadas este ano serão as 3 em São Miguel, começa em Vila Franca do Campo em abril, depois Fenais da Vera Cruz e Capelas. E as visitas pastorais que já foram realizadas foram 4, Flores, São Jorge, Santa Maria e Graciosa. Francisco perguntava-lhe se da experiência também que tem no Conselho Pastoral da paróquia de São José e do conhecimento que tem da Ilha de São Miguel, se as comunidades que vão receber a visita pastoral poderão estar despertas e poderão dar um contributo importante também para esta caminhada que o Padre Constância disse que é favorável até pelo horizonte temporal a que nos remete. Parece-me que sim, que serão muito receptivas esses encontros, mas esses encontros têm que ser muito bem preparados, porque temos que fazer encontros simples para depois serem facilmente replicáveis, porque senão, com curta duração, é para que depois possam, para as pessoas poderem aderir e participar ativamente. É preciso que se perceba o seguinte, é que a participação das pessoas nestes encontros nunca é numa lógica de avaliativa. Não vamos inspecionar ninguém, nós vamos escutar, ouvir, discernir com as pessoas para que depois a decisão diocesana chegue ao terreno e que o terreno chegue à decisão. O objetivo é esse, nunca avaliar. Continuamos na escuta. E é uma escuta particular que esta sinodalidade nos impele, não é? É escutarmos a nós, escutarmos os outros e depois o processo de decisão não é o somatório das opiniões de cada um, é uma nova opinião, é um novo espaço, digamos assim, de partida. Isto é uma novidade, o método da conversação do Espírito, que ainda se calhar não foi interiorizado por toda a gente, mas o Papa dizia ainda esta semana, na abertura do consistório, que a sinodalidade era o caminho da Igreja no 3º milénio. Portanto, estamos num ponto em que não há volta a dar, a estrutura hierárquica piramidal será para ser revista, as questões relacionadas com a partilha da decisão será para ser revista, e ele próprio deu esse sinal, nomeadamente ao fazer este consistório, que foi um bocadinho diferente daquilo que foram os consistórios até agora. Creio que o caminho sinodal, as decisões, têm sobre si o problema de abertura ao Espírito Santo. No fundo, discernimento. Uma coisa é, de facto, nós juntarmos, darmos a nossa opinião, discutirmos, divergirmos. Outra coisa é darmos cada um a nossa opinião, a nossa maneira, o nosso parecer, vivo, real, e perguntar-nos todos, afinal,
que é melhor, segundo o Espírito, para esta paróquia, para esta ouvidoria, para esta diocese. E aqui há qualquer coisa de novo. Eu digo novo no sentido de que há aqui uma chamada a uma profundidade que não estávamos totalmente habituados. Não estamos habituados, e bem, e devemos continuar a discutir, a dar as opiniões, a ver o contraditório. Faço aqui um parênteses, porque se não houver isto, as pessoas fecham-se totalmente. Ficam com a ideia. Antes dávamos a opinião, agora submetem-nos a um exercício espiritual para nos calarmos todos. Não se trata aqui disto. Trata-se de, tendo em conta a realidade, a leitura individual e comunitária da realidade feita por um grupo ou por um conselho, nós perguntarmos como é que vamos decidir segundo a vontade de Deus. Termino esse aspecto dizendo que, de facto, esta é uma hora boa, porque o próprio Papa fala da sinodalidade, e esta sinodalidade sim no discernimento, e ele próprio disse: eu convosco, cardeais, vamos trabalhar. Portanto, a sinodalidade começa em Roma, começa a Igreja de Roma com as igrejas particulares, a Igreja de Roma com os sinos, a Igreja de Roma com as decisões, as igrejas locais a darem os seus contributos, e depois também na diocese. Quer dizer, a coisa é de facto a escutação que a gente faz ao povo real do Conselho Pastoral, que deve ser diversificado e não simplesmente um amém ao Sr. Bispo, os conselhos diocesanos que sejam vivos e entusiasmados, porque pomos o nosso coração e a sinceridade ali, e depois também, digamos, quem está à frente, governar servindo com, isso é que a Carmo dizia muito bem, esta frase que já está feita e que é sublinhada, que o bispo não é o tudo da diocese, mas forma um todo da diocese. Padre Júlio, o Papa Francisco dizia sempre: a sinodalidade não é um método, não é uma novidade, não é uma modernice, nem sequer é uma caminhada com uma meta à vista. É um modo de ser igreja. Pergunto-lhe se este modo de ser igreja, se depois não tiver a tal ação e o tal exercício prático com resultados concretos, se não pode correr o risco de ser um cansaço para quem a vive e, por outro lado, criar a ideia de que não serve para nada, como o Francisco há pouco ressalvava. A sinodalidade só cansa quem pensa que a sinodalidade é uma coisa nova, que foi inventada agora, uma moda, como se costuma dizer do Papa Francisco, que foi o Papa que logo no dia em que aparece, em que é eleito e aparece na lógia, se inclina perante o povo e pede que rezem por ele. É o primeiro gesto sinodal. O primeiro gesto do Papa Francisco é um gesto absoluto e profundamente sinodal. E a sinodalidade é constitutiva da Igreja desde o princípio. Desde o princípio da Igreja. O termo é que é novo. E a Igreja teve períodos em que foi muito profundamente sinodal. A Igreja primitiva era profundamente sinodal, o Espírito Santo e nós, isso é a perfeição da sinodalidade, se quisermos assim. Mas depois teve momentos em que, certamente, ainda até o Concílio Vaticano II, até aí o cristão leigo tinha uma presença na Igreja quase puramente passiva. A sinodalidade é que toda a gente, todos os batizados, são membros ativos da Igreja. Cada um com a sua missão específica. A Igreja não é, a Carmo há pouco disse, a hierarquia da Igreja, a pirâmide é uma questão para se rever, não é uma questão para se rever. A Igreja é intrinsecamente hierárquica, mas a sinodalidade aponta para uma circularidade maior, mas não é? Uma horizontalidade, mas essa hierarquia uma está verticalidade. dentro, pertence à sinodalidade, e não a sinodalidade pertence a ela. A sinodalidade é mais importante do que a dimensão hierárquica da Igreja, porque é comunhão com a ironia. E eu não gosto nada quando, ao falar disso, e normalmente aqueles que têm mais reservas em relação à sinodalidade costumam dizer que a Igreja não é uma democracia. Ora, a alternativa à democracia é uma ditadura, coisa que espero também que a Igreja não seja. A Igreja não é democracia, não é ditadura, então o quê? Koinonia, comunhão, família. Na família há o pai, há os filhos, há a autoridade, há a hierarquia, mas a família não é hierarquia.
Família é amor, é comunhão. Assim a Igreja. A Igreja tem a hierarquia, tem o Papa, tem a hierarquia, mas mais importante do que esta hierarquia é a comunhão que Cristo nos veio trazer, que sejamos todos um. Aliás, todos os evangelhos são movimento, desde a chamada dos discípulos, Jesus, a urgência do reino dos céus. Jesus fala sempre em caminhar, Jesus é um nómada. A sinodalidade é a Igreja estar muito menos instalada no seu poder, a Igreja ser muito menos, ser muito mais nómada e muito mais peregrina, a Igreja que sai, a Igreja que vai à procura, a Igreja que não esgota a sua ação na liturgia, porque o problema do clericalismo é que a gente foi reduzindo a nossa ação da Igreja quase só à liturgia, à oração e à liturgia, que é muito importante certamente, mas aí são os padres e os bispos que presidem. A Igreja é muito mais do que isso. A Igreja é anúncio, a Igreja é ação, a Igreja é os pobres, que nos Evangelhos têm uma visibilidade enorme. Portanto, aí está aquela dimensão de sinodalidade que é preciso desenvolver, que vai muito, muito para além daquilo que é a liturgia. E uma das formas de clericalismo é justamente a admissão dos leigos. Pergunto, Francisco, como é que nós podemos dar esta volta? Eu sei que é aquela pergunta, repetindo aquela frase que o padre Júlio há bocadinho dizia, para $1 milhão, mas na verdade é isto. Nós temos tantos batizados, mas temos tão pouca gente comprometida com o seu batismo para uma participação verdadeiramente laical naquilo que é a vida da Igreja, para além dos ritos, para além dos sacramentos. Às vezes corremos até o risco de parece que estamos nós próprios, quem está mais dentro, a alimentar uma cultura de serviços, não é? A Igreja como um prestador de serviços. Como é que nós podemos, porque este é também o tema já do próximo ano pastoral, chamar aqueles que, estando dentro, estão afastados? Aqueles que, sendo batizados por uma razão ou por outra, e são inúmeras as razões, se afastaram e não sentem este dever e este compromisso. Como é que nós podemos, de facto, sobretudo aqueles de nós que somos mais entusiastas desta ideia, e isto não é uma questão clubística, nem é uma questão de moda, nem de adeptos, mas que estamos mais comprometidos com a sinodalidade, como é que os podemos chamar? Eu penso que o Papa Leão, esta semana, disse o seguinte, chamamos por testemunho. Ou seja, o nosso testemunho é que é a forma de chamar os outros, é pela forma como nós testemunhamos a vivência, a nossa vivência do dia-a-dia, é aí o exemplo, é a forma como melhor podemos... Voltamos aos atos, não é? Ver como eles chamam. Exatamente, E, portanto, a forma é testemunhos. essa. E depois, por outro lado, também me parece, e é muito importante dizer aqui o seguinte, que é, esta equipa sinodal tem um papel muito importante no seguinte, que é para que as pessoas percebam o que é sinodalidade, no seguinte sentido. Se a sinodalidade for percebida, a percepção de sinodalidade for de que são mais reuniões, de que é mais papéis, cai antes de começar. Mas se for o tal modo de ser a Igreja, o modo leve, com resultados práticos, com respeito pelas pessoas, a sinodalidade vai vingar. Vamos terminar esta conversa com uma breve questão que eu colocaria aos três, começando pelo Monsenhor Constância, que é que primeiros sinais é que deveriam ficar destas visitas pastorais, depois da recepção do documento do Sínodo, depois de termos estado em Fátima já por 3 vezes, falando de questões práticas de como é que as dioceses estão a implementar a sinodalidade, olhando para nós próprios e sobretudo neste ano em que somos convidados a nós próprios fazermos uma revisão de vida sobre a forma como nós vivemos e testemunhamos o nosso batismo. Pergunto-lhe qual era o primeiro sinal assim que gostava de ver na diocese no final deste ano pastoral como exemplo prático de sinodalidade e de vivência sinodal. Sem dúvida que estas reuniões tivessem participação das pessoas, que se falasse da vida, uma melhor compreensão do mundo
de resposta também ao mundo. Este era um sinal bom, que tantos encontros que vão ser realizados fossem ativos, fossem resposta prática. Segundo, também que, não falando muito de sinodalidade, fôssemos capazes de a fazer e de responder às resistências, aos preconceitos, às dificuldades, ao descrédito que alguns têm. Quer dizer, responder ouvindo e responder com o testemunho, e responder rapidamente e vivencialmente. Quando falamos muito de uma coisa é porque ela ainda não aconteceu. Padre Júlio, faço-lhe a mesma pergunta. O que é que espera deste ano pastoral em termos concretos? Sinodalidade, até porque a carta pastoral do Sr. Bispo Batizados na Esperança nos coloca uma série de desafios até ao final de 2026, do ano pastoral 2025-26, e por outro lado também como exercício prático de sinodalidade. O meu desejo é que no fim deste verão todas as paróquias, zonas e unidades pastorais, ouvidorias e até a própria diocese e ilhas, tudo onde fosse necessário, houvesse um conselho pastoral fundado e a trabalhar, e a carburar. Que esses conselhos pastorais fossem enriquecidos com outras pessoas, mesmo que não façam parte do âmbito religioso ou da Igreja. Que, ao fim das 7 visitas que nós vamos fazer às ouvidorias, mais da metade dos padres da nossa diocese estivesse convencida de que o processo sinodal não tem volta a dar. Francisco, faço a mesma pergunta. Eu, no final deste ano, talvez o meu maior desejo é o seguinte, é que houvesse de facto uma interiorização da seguinte ideia, de que o modo de ser a Igreja é de corresponsabilidade. A palavra corresponsabilidade é essencial nesse percurso entre os leigos e o clero. E se é certo que a sinodalidade começa por uma certa disposição do coração, a verdade também é que não se pode ficar por aí, tem que ter reflexo no modo concreto como decidimos e como servimos. É esse o meu desejo. E é esta conversa a 4 que coloca um ponto final neste Igreja Açores. Já sabe que nós estamos de regresso no próximo domingo. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.